Olá, tudo bem? Eu sou Adriana Laufer, eu sou nutricionista, sou especialista em gastroenterologia e comportamento alimentar. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre um artigo científico que eu li, ele é de 2019, já tem uns 2 aninhos, e ele fala sobre a prevalência, digamos assim, de alergia alimentar entre pacientes com síndrome do intestino irritável. Então eu fiz um breve resumo aqui para compartilhar aqui no canal e vou colocar o link do artigo original na íntegra para quem quiser ler todo o estudo completinho depois. Fiz algumas anotações aqui para eu ir acompanhando para não esquecer de nada, não perder o fio da meada. Num outro post, tempos atrás, eu estava falando sobre quando a dieta FODMAP não funciona e que isso poderia ser basicamente devido a 3 motivos. De que a pessoa não foi orientada a fazer o protocolo corretamente ou não fez corretamente, ou porque ela tem realmente questões psicológicas, psiquiátricas, de ansiedade, enfim, muito intensas e que ela somatiza, ou porque ela tem alguma alergia alimentar. E nesse artigo fala que essa prevalência, na verdade, pode ser até 50%, né? Então é bem alta realmente. E como é que eles fizeram esse estudo, né? Já vou falar um pouco mais a respeito. A questão é que mesmo pacientes com teste de alergia negativos para alergia clássica, mediada por IgE, podem ter alergias de outra ordem. Então, ainda que você diga assim, mas eu já fiz testes de alergia, inclusive testes cutâneos, prick tests, né, ou testes cutâneos, enfim, e deram negativos, eu já sei que eu não tenho alergia nenhuma. Não quer dizer. Para esse estudo aqui, os pesquisadores selecionaram pacientes com síndrome do intestino irritável e com testes negativos para alergia alimentar, inclusive testes cutâneos de alergia. E há um tempo atrás eu já tinha lido a respeito disso, de que o fato de tu ter alergia na pele não significa que tu não possa ter uma reação alérgica em outro tipo de mucosa, né? Então é óbvio ou não. A questão é que eles fizeram um estudo da seguinte forma. Os pacientes eram submetidos a uma endoscopia juntamente com um método chamado endomicroscopia confocal a laser. Então, normalmente a gente, quando pensa em microscópio, lembra do pesquisador na bancada do laboratório analisando alguma biópsia, por exemplo, no microscópio, né? Então, nesse caso, é uma endomicroscopia, ou seja, dentro do corpo, né? Então, essa técnica é uma modalidade de imagem endoscópica avançada que fornece imagens semelhantes à histologia, que é quando o pesquisador está lá na bancada do laboratório, né, com um fragmento de tecido que biopsiou, então, para analisar a histologia, com aumento de 1000 vezes para avaliação da microscopia em vivo, tá? Isso já existe há 10 anos. Então, esses pesquisadores, durante a endoscopia, também através de um catéter, administravam amostras líquidas de 20 ml de soluções, uma contendo trigo, outra leite, soja, fermento ou ovo e uma solução controle, e juntamente com a endomicroscopia confocal a laser, os pacientes conseguiam acompanhar, os pesquisadores conseguiam acompanhar e ver as reações celulares acontecendo no paciente em vivo, ali no momento em que eles colocavam essas amostras desses alimentos que costumam ser bastante alergênicos em contato com a mucosa. Claro que eles coletaram amostras também para análise posterior, mas eles já conseguiam ver na hora mesmo as reações. E o que eles viram? Que de todos os pacientes em que eles fizeram isso, pelo menos 50% deles podem apresentar alergia não clássica. A alergia clássica é aquela mediada pela imunoglobulina E, que são aqueles exames de alergia tradicionais, né, e que costumam dar negativos, sejam exames de sangue ou os testes cutâneos, que são aqueles que colocam a substância na pele e espera a reação. Eles viram também que
Ainda que os sintomas nos pacientes fossem tardios, 2 horas depois, 6, né, ou até mais, o que é uma característica da alergia tardia e não da alergia clássica, que é imediata, né, tipo, come camarão e tem edema de glote. Essa é a alergia clássica, imediata, mediada por IgE, que é uma outra imunoglobulina. Então, eles viram que apesar dos sintomas serem tardios, sintomas que os pacientes sentiam, né, 2, 6 horas depois, as reações da mucosa do adenal eram imediatas, eram no momento, questão de até 5 minutos, digamos assim, que eles ficavam observando. E as principais reações vistas pelos pesquisadores quando as amostras dessas soluções dos alimentos, né, entravam em contato com a mucosa, era um aumento imediato ou em até 5 minutos da permeabilidade intestinal, que é algo muito importante, assim, e que é a principal via de desenvolvimento das alergias alimentares. E também viam infiltração de eosinófilos, que é a principal categoria de células, né, sinalizadoras de que há reação alérgica. Então, quando a gente pega o hemograma, existem lá toda a caracterização das hemácias, né, da hemoglobina, hematócrito, VCM e tal, toda a caracterização de como estão as células do sangue, as células vermelhas, e depois tem os outros tipos de células, entre elas os eosinófilos. Quando eles estão aumentados, pode ser sinal de alergia, como também pode ser sinal de parasitose. Então, eles viram basicamente essas duas reações em vivo ali na hora: aumento da permeabilidade intestinal e infiltração de eosinófilos, que é a categoria de célula que aumenta quando há reação alérgica. A permeabilidade intestinal, inclusive, foi tema de estudo na minha tese de doutorado. Eu estudei em ratos o efeito do estresse agudo, crônico e agudo crônico no aumento da permeabilidade intestinal, né, dos ratos. E o que eu vi também era isso, a destruição das tight junctions, ou seja, lá na nossa mucosa intestinal, essa camada de células que nos separa, né, do meio externo, essas células, essa carreira de células, digamos assim, elas são unidas por proteínas, essas células, né, digamos que isso é uma célula, isso é outra célula, elas são unidas pelas tight junctions, que são proteínas que vedam as células, digamos assim, e que nesse caso, assim como no estresse, também no meu doutorado, são destruídas essas proteínas, e elas têm vários nomes. Não vou entrar aqui nesses detalhes assim tão profundos, até porque os meus vídeos são direcionados para pacientes, né, e não para profissionais. Mas enfim, essas proteínas são destruídas, né, e aí acabam ficando espaços, o intestino fica vazado, por isso leaky gut, que é o termo em inglês, ou fica hiperpermeável, com permeabilidade aumentada. E aí, com essa permeabilidade aumentada, ocorre uma série de alterações, né, que podem levar à inflamação intestinal e aumento das alergias alimentares. Claro que isso tem como recuperar, mas uma das coisas que envolve é justamente a retirada desses alérgenos, né? Só que para retirar esses alérgenos, a gente precisa descobrir que alérgenos são esses, e tudo isso é realmente um pouco complicado. Além disso, os pesquisadores viram que a alergia não clássica, ou seja, não mediada por IgE, é uma mistura de processos fisiopatológicos, com variações em secreção entérica, de permeabilidade, motilidade, de sensações, ou seja, do que o paciente sente, né, dos sintomas. E isso varia de pessoa para pessoa, e por isso a detecção e tratamento são complicados, que era o que eu estava acabando de falar. Então, segundo esse estudo, a gente pode ver que existem muitos mais mecanismos envolvidos na etiologia, né, ou patogenia da síndrome do intestino irritável, e que em muitas pessoas não são só os princípios de fermentação dos FODMAPs que acontecem, ou de intolerância à histamina, que às vezes pode haver uma confusão, mas também podem estar presentes esses mecanismos da alergia alimentar. Para finalizar esse vídeo, eu quero dizer então o seguinte: na gastroenterologia, em pacientes com síndrome do intestino irritável, com
que são pacientes com maior sensibilidade visceral, muitas vezes refratários a tratamentos, até mesmo também por questões psicológicas, tá? É preciso ter muita calma, muita paciência e muitas vezes no tratamento o profissional precisa ir por partes, né? E o paciente muitas vezes precisa dar uma segurada na ansiedade em relação a isso e ir ajustando a conduta de tratamento. É preciso ter bastante cautela, bastante bom senso para identificar também quando questões emocionais influenciam, né, através da somatização, da neurotização, e falo isso aqui como estudante de psicologia, para justamente não só culpabilizar alimentos, né, mas a questão é que se você não melhorou até agora com as condutas que fez até então, a possibilidade da alergia alimentar tardia pode ser uma coisa que pode estar influenciando. É muito importante ter paciência contigo mesmo, com o teu intestino, né, com o teu órgão e com o tratamento. É importante lembrar que a recuperação é gradual, pode ser lenta sim, o tratamento ele pode ser difícil sim, tortuoso, muitas vezes precisar de ajuste, mas a melhora é totalmente possível, tá bom? Então espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que tenha sido produtivo e nos vemos por aí no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!